BTCP está realizando hoje um curso básico de fabricação de papel ticho e eu aqui acabei de bater um papo com o Nestor de Castro. O Nestor foi durante muitos anos presidente do Grupo Voit aqui no Brasil. O Nestor contou um pouquinho para a gente sobre o mercado de papel ticho, sobre o panorama do mercado de papel ticho do Brasil e da América Latina, e contou um pouquinho para a gente também do que ele sente do mercado, de qual que é a tendência de crescimento do mercado. Vocês vão gostar bastante, foi um papo bem interessante. Curtam aí. Professor, eu gostaria de ver com o senhor contasse um pouquinho para a gente a respeito do mercado de ticho no Brasil e na América Latina também. Eu acho interessante essa pergunta porque, na verdade, a América Latina, nos últimos anos, ela foi surpreendente. Ela teve o maior crescimento depois da China, claro que a China é sempre de números muito expressivos, mas para se ter uma ideia, de 2000 a 2014, enquanto a China teve 4,2 milhões de toneladas somadas na sua produção, a América Latina teve 1,8. Então é surpreendente. O Brasil lidera, o Brasil teve dentro desse aumento de produção uma parcela importante. Para a gente ter uma ideia do total consumo da América Latina, o Brasil já lidera com mais de 30%. Nós temos ainda, claro, o México também bastante importante, quase 30%, porque México ele tem assim ainda aquela, embora seja a menor quantidade de pessoas, ele tem um pouco daquele way of living, né? Forma de viver do americano nas cidades grandes, com um consumo maior de papel. O Brasil ele tem crescido de forma importante e contínua. Várias máquinas foram instaladas aqui nos últimos anos, né? Obviamente o momento é um momento um pouco mais complicado, porque por um lado o consumo ele se retrai ou ele se modifica por causa da crise, uma crise muito forte, e ao mesmo tempo o produtor do papel ele não consegue repassar os custos. Quer dizer, alguns produtores tiveram aumento de 150% na energia, que é um fator importante. A própria celulose ela é cotada em dólar. No momento em que o dólar se desvaloriza, o maior efeito de custo, que mais de 40% que é a celulose, ela sobe. Agora, será que alguém quer pagar mais pelo rolo de papel? E no momento em que partiram tantas máquinas de produção, é um momento delicado. Embora, por outro lado, o papel ticho ele tem uma característica de, quando eu falo de retração, é diminuição de crescimento. Se nós olharmos para trás, em 2008, nós tivemos um crescimento menor. Ou seja, o Brasil vinha crescendo a 5% ao ano, né, nos últimos anos. 2008 foi 2%. Né? Então, na verdade, se a gente fizer um paralelo e esse paralelo estiver correto, nós não vamos ter um decréscimo de consumo, nós vamos ter sim uma parada no crescimento. Naturalmente, esse é um momento difícil, né? Porque um aumento de custo tão expressivo e você não conseguir repassar é um momento crucial aí para os fabricantes de papel tiço, né? Mas eu continuo achando da área de papel e celulose, o tiço é o mais fascinante, né? Então nós temos sempre uma melhoria de qualidade. A gente pode olhar os efeitos dos países emergentes, né? Aquela menina que não usava absorvente porque não era, passa a usar, isso são milhões, porque não bilhões de pessoas. A população vai ficando mais velha e começa a usar a fralda geriátrica, são oportunidades. Eu me lembro que meus filhos, há 25 anos atrás,
era impossível a gente usar fralda descartável. Hoje, praticamente todos usam fralda descartável. Então, é uma mudança de comportamento que é irreversível. E o papel tício ele tem essa característica de ser até, vamos dizer assim, um paralelo da comida. Você não vai deixar de comer. Talvez você deixe de crescer no papel premium um pouco para esperar crescer mais tarde, ou até dar um passinho atrás, porque no Brasil o crescimento do papel premium era de 2 dígitos. Você premium, a gente chama de premium, não, vamos dizer assim, premium para o Brasil, né? Era o higiênico folha dupla, né? Ele cresceu muito mais do que o folha simples, muito mais que o crescimento de mercado. E essa migração é irreversível. E está acontecendo no Brasil já faz o quê? Uns 4, 5 anos para cá, vem vindo essa migração e não tem mais volta. Muito rápida. Né? E qualidade também. Você vê que muitos fabricantes que tinham um papel reciclado de uma qualidade, vamos dizer assim, média, passou a fazer um papel também dentro do seu portfólio, um papel de qualidade boa, folha dupla, 100% fibra virgem. É irreversível. Subiu muito a tecnologia no Brasil, muito melhor. Hoje as fábricas de papel estão com uma competitividade interessante. Então E muita gente também, alguns anos atrás, trabalhava muito com o reciclado, né? Com as aparas. E deu para perceber que muita fábrica mudou para 100% celulose, né? Ninguém mais quer saber de aparas, que está ficando mais difícil no mercado também, né? É um efeito interessante que a gente sempre conversa, o pessoal discute, celulose de fibra curta, vai ou não vai continuar crescendo? Sim, vai continuar crescendo. Por quê? Primeiro, aqueles mercados, mesmo não falando só de América Latina, os mercados desenvolvidos, eles usavam muito reciclado, porque o reciclado era um bom reciclado, você tinha o office waste branco, bonito e tal. Um dado de consumo de papel branco nos Estados Unidos no último ano é a redução de 6%. Então, o efeito direto é você não ter mais o reciclado. Isso aqui está igual, né? Nós temos o mesmo problema. Você deixa de reciclar. O papel tício, por nascença, ele não é reciclável, porque quando você crepa, você quebra as fibras, então não há forma de reciclar o papel tício. Então nós temos um efeito de consumo único. Então você produz a celulose e consome. O efeito da melhoria de necessidade que a gente tem de qualidade é no mundo inteiro. Eu vou para a China hoje, região de Xangai, ela consome papel só de qualidade. Você tem os hotéis, quer dizer, você hoje o consumo per capita de São Paulo, de Xangai, é muito mais alto que a média do país, né? Então, você se iguala às vezes a alguns países desenvolvidos. Nosso 4,9 de média, que aí não sai disso há bom tempo, ele mudou de perfil. Ele mudou de perfil para um perfil mais de qualidade, da dupla folha. A gente vê já uma pequena reação nas toalhas, que as toalhas nossas não são ainda como os Estados Unidos, né? Mas é interessante, eu acho que é um mercado, primeiro, promissor, segundo, irreversivelmente de crescimento, menos ou mais, dependendo da crise, mas eu acho que nunca chega no negativo. Se a gente for levar em conta nessa situação, só fazendo um adendo aí, que a gente tem quase 5%, né, 5 quilos por habitante ano, se levar em consideração a outros países, então a gente tem muito para crescer com 200 milhões de habitantes, é um mercado, se você analisar por esse lado... Veja, eu até fico surpreso, eu até gostaria de ter assim, dados melhores sobre esses 5, porque esse número continua por ano, né? Era 4,5, foi para 5, mas acho que um pouco subiu. O Chile são 12, né? Quer dizer, o dobro, mais 40%, 140% a mais. Não vamos falar Estados Unidos, que é au concurso, né? Mas que eles gastam mesmo, né? E mesmo os Estados Unidos continua crescendo a 1%.
Mas lá nós temos uma migração para produtos premium, né, que vai chegar aqui, na média aí de 3 a 4% ao ano. Quer dizer, você sai de um produto médio, produto convencional, um dry crepe, para alguma coisa como um produto premium feito em máquinas muito mais sofisticadas, no Atmos. Então essas inovações que estão lá vão vir para cá, eu tenho certeza. Agora, claro, a gente demora mais ou menos em função das necessidades. Mas eu gostaria de apontar também o crescimento da América Latina, não é só Brasil, né? Chile é um crescimento espetacular, Peru, Colômbia, México, né? Situando-se aqueles países que realmente têm seus problemas econômicos, Argentina, Venezuela, os outros são assim espetaculares, hein? Equador que mesmo Bolívia, né, a gente tem crescimento, obviamente saindo de uma base muito ruim, mas está crescendo. Está crescendo. Legal, né? Você vê que é uma tendência meio que mundial ali o crescimento do tixo, né? E a migração de qualidade. Né? O grande crescimento. Veja bem, nós hoje no mundo produz-se 33,5 milhões de toneladas. Tem crescido nos últimos 12 anos a 1 milhão de toneladas por ano no mundo. É muita coisa. É muita coisa. É bastante. E se a gente pensar que a máquina, as grandes máquinas são 60 mil toneladas ano, é muita máquina que o pessoal está instalando. Por quê? Porque o consumo está crescendo. Então eu acho muito bacana, eu vejo o Brasil com um futuro promissor. Claro que a gente tem que sempre que olhar um pouco mais diluído nos anos, né? Porque se olhar um ano para o outro e aquela dificuldade, a gente tem que olhar mais lá na frente. Olhar mais na frente, entendeu? Senão a gente não faz nada, viu? Se a gente for olhar só o momento, né? Legal. Maravilha, seu Nestor. Depois dessa aula de tixo, dessa aula de mercado que o senhor passou pra gente aqui, eu só tenho a agradecer ao senhor. Obrigado. E espero poder sentar outras vezes com o senhor para bater esse papo aí, aprender cada vez mais aí sobre o mercado. Obrigado para vocês. Eu gosto muito do site de vocês porque realmente está no lugar certo, né? O papel certo, né? Todo mundo fala, mas o papel tem futuro? Tem. Qual papel, né? Tem o tixo e tem embalagem. Agora, de escrever e imprimir é um tema mais difícil de responder. Mas eu acho interessante. O tixo é histórico, ele não diminui, né? Então, e você pega uma Índia que começa a usar tixo, né? A própria China tem 4 milhões de toneladas, é muita coisa. Né? E eles vão, né? Vai, consome e muda o padrão e as pessoas não querem voltar. Não querem voltar. Só para frente, né? Para frente. Legal. Muito bom. Maravilha. Obrigado, hein? Obrigado. Tá, tchau. Tchau, tchau.